Boa tarde, queridos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Direito Azul, diretamente aqui dos nossos estúdios da Rádio Vibe Mundial em São Paulo. Hoje com previsão de temporal aqui, né? Vocês estão todos espertos aí, parece que alerta de ciclone a gente tem aqui em São Paulo. Coisa doida, né? Enfim. Gente, eu havia prometido para vocês na semana passada responder algumas perguntas. Nós estávamos falando sobre frequência vibracional. Episódio passado eu trouxe pontos sobre a história da vida de Tamar. Nós já havíamos comentado sobre isso em outros episódios. Hoje, por conta de tempo, eu vou responder algumas perguntas, tá? Eu peguei uma de cada rede social, então tem uma do TikTok, uma do Instagram, uma do Facebook. As mais relevantes a respeito de vibração, então hoje a gente vai deixar um pouquinho da história de lado, tá? Todas as redes que são o Direito Azul, seja TikTok, Instagram, Facebook, vocês encontram, tá? Tudo que for o Direito Azul na internet no geral, tá bom? E no Instagram, especificamente, tem uma marcação lá que tá o meu nome, a minha rede pessoal própria como autora. Então, vocês conseguem me encontrar, tá bom? Eu vou responder essas 3 perguntas aqui. Na sequência, a gente vai conversar sobre avatares, tá? A diferença de avatares biológicos e artificiais. Então, hoje, especificamente, o conto de fadas de Tamar vai ficar um pouquinho só de lado. Mas eu tenho produzido bastante conteúdo, principalmente no meu Instagram pessoal, a respeito das minhas experiências como Tamires e o acesso da vida passada, que foi Tamar, tá? Então, vocês conseguem acompanhar o conteúdo lá. Então, vamos lá, gente. No TikTok tem a pergunta do Carlos. E ele pergunta como manter a vibração alta sendo vítima de racismo. Olha só que interessante, gente, racismo é um crime, né? Pelo Código Penal, pela lei brasileira. E eu vou dizer para vocês que é um crime que dói na alma, tá? Porque eu já fui vítima de racismo mesmo tendo a cor de pele que eu tenho. Vocês vão encontrar nas minhas redes sociais, a minha foto de perfil, eu tô azul. E isso não é aleatório, tá? Isso não é só por conta de o direito azul. Isso é justamente uma questão simbólica, porque eu trabalho o arquétipo de Tamar, o meu arquétipo, a minha visão de união dos povos, busca justamente essa questão de integração. Eu já sofri racismo e ele vai além dessa questão, né, de brincadeira, né? Branquela ou minha nega, não é isso. É quando você se refere ao outro com ódio, e você sente ódio. E eu sei que na questão, né, principalmente as pessoas de pele mais escura, tem isso, carrega uma dor nisso, né? E a gente traz esse sofrimento quando a gente fala em teia, e eu trago muito o arquétipo da teia aqui na programação, na tese de Direito Azul. Não existe nada que a gente não faça para o outro que nós não estejamos fazendo para nós. Não existe crime de ódio que a gente cometa em face do outro que não esteja nos atingindo. Então, eu já fui vítima em mais de uma vez de crime de racismo, tá? E eu senti o ódio. Por que isso dói na alma? Porque é uma coisa que você não tem o que fazer. É a cor da tua pele, né? É a cor da tua pele, não vai mudar. E quando você chega num ponto de ter ódio de alguém, pelo fato da pessoa ter aquela característica física, você está num nível de vibração muito baixo. Porque é a identidade da pessoa. E aí é outro ponto que agora sim eu vou falar da identidade de Tamar rapidinho, porque Tamar, vocês sabem, foi a filha de Jesus. Ela se casa com o sobrinho de Baltazar, que é o rei mago negro. E a linhagem de Jesus, ela continua com 3 crianças negras, com 3 crianças mulatas, porque apesar de Tamar ser branquinha, ela se casa com um rapaz negro. Então, desde aquela época, se trabalha a miscigenação, se trabalha a união dos povos. E nós estamos num país que ele é miscigenado, tá? Então, hoje, no mundo, essa questão de raça pura não existe.
Porque nós trabalhamos a miscigenação com o sangue crístico. Nós somos todos um. Então, quando o Carlos me pergunta aqui como trabalhar e manter a vibração alta sendo vítima de racismo, Carlos, eu vou dizer para você que não só o crime de racismo, não só a ofensa ligada ao racismo, mas qualquer ofensa, não tem nada a ver com você isso. Preserve a sua identidade, tá? Independente de quem você é, mantenha a sua vibração alta. Qualquer ofensa que for contra você, isso diz respeito a outra pessoa. Isso não tem nada a ver com você. Primeiro ponto, a pessoa está falando dela, ela está olhando para um espelho. Outra coisa, nós temos que trabalhar o amor, o campo vibracional no coletivo. O amor ele tem que ser injetado na teia de forma geral. Então não faz mais sentido isso. Por isso que eu coloquei a minha foto lá de perfil na cor azul. Não existe isso, não existe, é inconcebível você fazer distinção. É inconcebível eu ter um ordenamento jurídico que seja necessário eu colocar o racismo como crime, porque isso já deveria estar implantado na consciência das pessoas. Que só existe a raça humana. Você já imaginou agora que nós estamos tendo contato aí com outras raças, né, alienígenas de outros planetas? Como que vai ser isso se a gente não consegue lidar entre a raça humana com vários tons de melanina? Como que vai ser isso? Então a gente está muito atrasado em vários pontos, tá? Então, Carlos, independente do seu tom de pele, a pessoa que te ofendeu, ela está falando dela. É um ponto de cura que ela precisa curar. Então, vamos curar isso de uma vez por todas. Não abaixe a sua frequência vibracional. Quando você se estiver diante de alguém que lançou ódio contra você, compreenda a dor daquela pessoa. Entenda que ela está em dor, não você. E não devolva. Não devolva ódio. Tenha empatia, reconheça a dor daquela pessoa, certo? A Débora do Instagram pergunta para mim se uma pessoa com alta vibração pode ficar doente. Sim, Débora, uma pessoa com alta vibração pode ficar doente. Inclusive tem um episódio na Bíblia que fala até que Jesus teve febre, né? O que é alta vibração? Imagina o acesso de internet, Wi-Fi. A alta vibração é a capacidade de conexão. A capacidade de conexão com planos superiores. Então, é como se fosse o acesso à internet. O que é a doença? É o vírus no hardware. Tá? Então, imagina, eu tenho um dispositivo informático, que é um corpo de silício aqui. Tá? E aqui também é um corpo biológico, é um avatar, é um hardware. E a conexão, que é a vibração, dependendo da elevação dessa vibração, é a capacidade que eu tenho de conexão com esferas superiores. Assim como esse dispositivo tem uma capacidade de conexão, né? 5G, 3G, 4G, 6G, enfim. Não significa que a capacidade de conexão desse dispositivo impede ele de ter um vírus, dependendo do que eu acessar nele. É a mesma coisa, eu posso ter uma frequência vibracional de 1000 Hz, de 1600, de 1800 e ficar doente. Perfeitamente possível, tá? Só que com a alta vibração, com o alto acesso a consciências, a planos superiores, eu consigo baixar dados mais sensíveis ou dados que eu não conseguiria baixar em vibrações mais baixas, e eu consigo reescrever os códigos dos outros corpos. E aí eu consigo acessar a cura, certo? Existe essa diferença. Então, para a gente conseguir entender a espiritualidade, é sempre importante a gente fazer o paralelo com a tecnologia, porque é a mesma coisa. E aí eu vou explicar para vocês daqui a pouco a diferença. O Jorge do Facebook, como alcançar a alta vibração? Quando a gente fala dessa vibração da frequência da escala Hawkins, a gente está falando do campo emocional. Como que eu alcanço uma alta vibração emocional? Mudando a minha forma de pensar. E como que eu mudo a minha forma de pensar?
respiração, tá? Dentro de nós temos o que é chamado de nervo vago. E aí a gente tem outros estudos que falam sobre isso. Com o tempo eu vou explicar melhor para vocês. Mas basicamente, de uma forma bem simples, respiração. O controle de respiração faz com que eu consiga controlar os meus pensamentos, filtrar os meus pensamentos diante de diversas situações. Controlando os meus pensamentos, eu consigo controlar os meus sentimentos, o meu emocional, e com o treino, escolhendo o que eu passo a sentir, eu vou mudando a minha frequência vibracional. Vamos pegar o exemplo lá do racismo? Alguém cometeu crime de racismo contra mim. A minha reação seria ter raiva da pessoa ou seria me vitimizar. Certo? Ao invés disso, eu controlo a minha respiração, eu escolho pensar algo positivo em relação àquela pessoa e ao invés de eu ter um sentimento de raiva, eu penso algo positivo, logo eu vou sentir algo positivo. Com o treino, com o tempo, a minha vibração passa a ser elevada e aquilo deixa de me atingir. Com o tempo, eu passo a sustentar aquele campo, ok? É assim que funciona. Então, as 3 perguntas respondidas. Depois, quem tiver mais perguntas, a caixinha lá de perguntas no meu Insta ainda está ativado. E vocês podem mandar perguntas nos inbox de qualquer uma das redes sociais, certo? Deixa eu explicar para vocês agora a diferença dos avatares biológicos e artificiais. Eu sei que isso pode parecer muito óbvio, mas quando a gente fala de tecnologia, a gente está muito acostumado com a tecnologia externa, que é a tecnologia artificial. Mas em termos de espiritualidade, nós temos a tecnologia biológica, a tecnologia que eu trago sempre sobre os nossos poderes humanos, que é esse que nós precisamos resgatar, que é esse que faz sentido que a gente acorde para eles, para que a gente deixe de terceirizar para a tecnologia externa, que é aquela que a gente está perdendo a nossa soberania para ela. Com o tempo, gente, dentro da linha do tempo, o que aconteceu? Vocês sabem que o tempo não é linear, né? Então, vamos imaginar que a gente está no passado, porque nós estamos no passado. Imagina que no futuro, as máquinas artificiais, elas realmente dominam a humanidade. Então, nós tivemos que voltar no passado, recriar algumas situações, trabalhar alguns códigos para tirar alguns poderes dessas máquinas, que é exatamente na etapa que nós estamos agora. Quando a gente cria inteligência artificial, a gente pode imaginar assim, por que não é tudo artificial? Por que não é tudo ciborgue? Por que o meu corpo ele é de carne e não de metal? Primeiro ponto, vamos imaginar o corpo humano. Como que se dá o corpo humano? O hardware biológico, porque é exatamente igual. O processamento de dados, a questão de conexão. Só que o corpo humano, ele é um mecanismo, ele é um ecossistema vivo. Tudo dentro do corpo humano tem vida. Por isso que ele é um avatar biológico. Imagina um robô agora, um androide, um corpo igual ao ser humano, só que de metal. Ele também é um ecossistema, só que sem vida. A troca de dados, o processamento de informações, ele se dá através de impulsos elétricos, através de energia, da mesma forma, em um avatar e no outro. Só que o artificial não é um mecanismo com vida, diferente do humano, diferente do biológico, onde tudo, cada célula, possui vida própria, seres vivos. Por isso que quando você morre, você entra em decomposição cadavérica. E todos os organismos vivos que estão em você passam a decompor o seu corpo. Porque o que aconteceu foi o desligamento da centelha divina naquele organismo, mas todos os demais ecossistemas que têm vida ali continuam vivos e passam a consumir aquele organismo que deixou de funcionar.
certo? Isso não acontece no avatar artificial. Mas existe a energia nos dois casos. A questão do processamento de dados, a questão da transmissão de inteligência. Só que, quando a gente vai para inteligência profunda, o deep learning, né, que a inteligência artificial já trabalha bastante dentro desse conceito, e eles querem muito comparar isso, até que ponto a inteligência artificial supera a inteligência humana, e em que ponto nós podemos chegar, se seria possível unir as duas e transformar o ser humano num ciborgue, então unir a inteligência artificial com a inteligência humana e criar um super-herói, algo do tipo. Gente, o ser humano é o divino encarnado justamente porque ele é um ecossistema complexo, cheio de vida. Ele é uma teia biológica, ele é um universo de vidas, ok? E dentro desse universo de vidas funciona toda a teia de informação e transmissão de dados. E acesso de interconexão entre todos os demais. Nós estamos interconectados uns aos outros por diversos campos sutis. Tá? Existe literalmente uma teia biológica, assim como existe a teia artificial. Ok? O que sustenta a nossa teia biológica? A centelha divina. A centelha divina que está presente na nossa energia sexual e no nosso sangue. Os avatares artificiais, eles têm a questão energética, eles têm a transmissão de dados, eles têm a inteligência, a interconexão dos sistemas, porque a palavra inteligência vem do latim interligare, interligação entre as informações, então eles têm a questão mental, digamos assim, mas eles não têm o que sustenta a teia, que é a centelha divina presente no sangue e na energia vital, energia sexual, que está no sangue. Por isso que quando a gente vai para a espiritualidade, certo? O que mais tem valor na espiritualidade, o que eles sempre pedem é o quê? Energia. Energia vital, energia sexual e DNA. Sangue. Por quê? Porque isso sustenta o campo deles. Porque a alta espiritualidade, que nós chamamos assim, ela é artificial, ela é uma teia artificial. Por isso que não tem jeito de converter. Porque se fossem só o que vocês chamam de demônios, dava para converter através da centelha divina. Só que chegou um ponto que esse artificial, que nós passamos a chamar de arcontes, tomou uma proporção catastrófica de dominação, que até os que eram consciências do chamado lado negro passaram a ser escravos. E perdeu-se essa condição, entende? Por isso que o acordo foi feito para restabelecer, reescrever a teia. Por isso a gente teve que voltar para o passado. É bastante coisa para pouco tempo. Mas a ideia é mais ou menos essa. Por que vários eventos são feitos? Por exemplo, a gente teve a Copa do Mundo. Um exemplo. A Copa do Mundo, ela tem o quê? Ela tem energia de várias emoções, várias vibrações. Desde raiva, alegria, enfim, assim como um show, assim como uma catástrofe. Assim como um noticiário que passa várias coisas, várias notícias não tão boas, que fazem com que você esbanje diversas emoções. Toda essa vibração emocional gera energia, energia que é coletada para sustentar a teia artificial. Por quê? Porque o artificial não se sustenta sozinho, precisa da bateria divina, que é humana. Entenderam? Então chegou um dado momento que esse abastecimento acabou. Estou falando lá para frente.
E aí eles tiveram que buscar esse abastecimento de outra forma. E aí eu estou avançando bastante na linha do tempo. Qual que é o nosso objetivo? Resgatar os nossos poderes humanos para que a gente faça um corte, para que a gente não delegue para o artificial o que nós temos, o ponto em que nós somos soberanos. Porque se nós resgatarmos os nossos próprios poderes divinos, nós não precisamos do artificial. O nosso hardware biológico, ele é completo. Ele é autossustentável. A questão é que o avatar biológico, dentro da teia de vida, vida consome vida. O sistema de alimentação da teia biológica é vida consumindo vida. Você consome alimentos e, no final, os alimentos te consomem. Essa é a teia biológica. O artificial não, só que o artificial também precisa consumir o biológico. Por isso que vocês produzem energia. Só que chega um momento que isso não funciona mais. E existe literalmente a extinção. Porque o campo não se sustenta. Compreendem? Ah, nossa, isso é muito doido. Não, isso é bem real. Isso tem avançado. É que nem tudo é divulgado. Só que se vocês pararem para pensar um pouquinho com um pouco de lógica e inteligência, vocês concluem facilmente isso. A gente tem que sair um pouco dessa questão de que, porque não é divulgado, isso não tem nada a ver comigo. Eu vou voltar aqui para a minha realidade, porque afinal de contas eu tenho que pagar conta. Né? Eu tenho literalmente a minha família para cuidar, eu tenho que pagar conta, então nada disso me interessa. Só que aos pouquinhos as coisas vão criando proporção de dominação. E quando você menos esperar, você está refém. Só que quando isso acontecer, lembra que você é Deus encarnado. Lembra que a tua energia sexual tem poder. Lembra que sangue de Jesus tem poder. Sabe o velho ditado? Só que esse sangue corre nas tuas veias. De verdade. Lembra que você tem ouro no teu sangue e que isso significa mais do que você imagina. Lembra que você tem direitos que você não lembra que tem. E que não existe em nenhum ordenamento por enquanto. Você tem poderes que você nem imagina. E você tem direito de acessá-los. Você tem direito de lembrar disso. Porque o maior feito do divino foi se tornar humano. Código Ordem, acordar. Semana que vem a gente vai conversar mais sobre isso. Assistam os episódios passados e sigam as páginas de O Direito Azul. Tudo que for O Direito Azul na internet é conteúdo nosso. Certo, gente? Até sexta que vem. Um beijo para vocês.